Então, beleza. Galerinha, então, o que eu fiz hoje aqui? Eu vou colocar, eu acho que o notebook mais perto. Fica melhor a câmera por enquanto. Aí depois eu boto do celular, qualquer coisa. A gente... Pra gente ver na hora da soldagem ali. Alguma coisa, tentar ver pelo menos, né? Então, deixei a minha câmera do celular ali com a lente, né? Posso mostrar para vocês ali. Vai ser a mesma coisa que vocês estivessem olhando dentro de uma máscara dessas automáticas. Aqui. Então, quando vocês estão usando uma máscara automática, ela fica assim, ó. Vai conseguir enxergar assim nesse tom aí, ó. Parece um óculos escuro aí. Tá? Aqui está aparecendo para vocês aqui a amostra, né? Sim. Beleza. Sim. Depois eu vou botar umas pecinhas ali para a gente soldar. Isso aqui tudo vocês podem ver que é artesanal, né? Eu pego ali uns negócios e vou fazendo ferramenta para mim. Ó. Isso aqui é um atuadorzinho, né? Para mim poder prender minhas peças aqui mais rápido, para mim não ficar perdendo muito tempo, né? Então, beleza. Galera, vou botar meus EPIs aqui. Tá? Agora eu já mudo de posição aqui o note. Primeira coisa, tá, gente? Vou falar sobre ponteamento, tá? Ponteamento é uma tarefa simples, é uma operação simples, mas a gente deve fazer, né? Então, sempre quando vocês vão fazer a montagem de algum produto, de uma estrutura, alguma coisa, provavelmente tem que fazer o ponteamento antes, né? Então, como é que a gente procede no ponteamento, tá? Vou trazer a máquina até aqui. E vou trazer o notebook até aqui mais perto. Estão conseguindo ver essa peça aqui? Sim. Sim. Beleza. Então, olha só, pessoal. Quando eu vou fazer o ponteamento, a máquina não está ligada agora, tá? Eu posso encostar o bico o bocal, tá, gente? Não tem problema de eu encostar o bocal. Na hora da soldagem, de fazer um cordão de solda, né? Aí sim, eu tenho que afastar ele um pouquinho, tá? Esse pouquinho é o suficiente para aquele comprimento do arco elétrico, lembra? O comprimento do arco elétrico, eu não posso afastar muito, senão o meu gás não vai conseguir proteger a poça de fusão e o arame também não vai fundir direito. Então, isso ocorre o quê? Ele mexe nos parâmetros de soldagem que eu selecionei lá, que são adequados para aquela medida correta aqui. Tá? Então, no ponteamento, não tem problema que eu encoste o bocal. Agora, se encostar o bico de contato, né, o cara do meio aqui, o que faz a transferência elétrica para o arame ali, aí sim, aí dá problema. E eu posso fundir a pontinha ali do bico de contato e o arame não sair. Tá? Aquele orifício que tem ali para o arame, ele funde e o arame não sai mais, e aí eu detono uma peça, um equipamento, tá? Um bico de contato. Eu posso encostar esse cara aqui e fazer um movimento, botei aqui meio fraquinho aqui, um esquadro magnético. Eu posso fazer um movimentinho tipo isso aqui, ó. Vou só segurar aqui, ver se vai ficar muito escuro. E faço um movimento tipo isso aqui, ó, gente. Tá? Para que eu faço isso? Para pegar nas duas peças. Conseguiram observar ali que eu fiz um movimentinho, tipo uma costurinha entre os dois aqui? Sim. Certo? Então, eu faço isso daí para poder ter a união entre as duas peças. Então, vou
dar um ponto nesse caso aqui, nessa ponta dessa peça. Depois eu dou mais um ponto aqui. Depende do tamanho da peça. Ah, quanto que vai sofrer de esforço? De repente eu faço a cada 50 milímetros, mais ou menos. Aqui vai dar uns 100, aqui uns 50 milímetros. Do outro lado também ponteio, tá? E o que que acontece quando a gente ponteia? Vamos supor aqui, ó. Eu coloquei um esquadro magnético para ele ficar no esquadro. Eu não tenho esse esquadro magnético, eu vou ter um esquadro comum, né? Eu vou lá e ponteio, mas só que com o calor que ficou nessa região aqui, esse material vai fazer isso aqui, ó. Puxar para cá, tá? Então, claro que o ponteamento não pode demorar muito, né? Vocês vão ver na hora que eu pontear ali que eu não demoro muito, é bem rapidinho. Ele vai puxar para cá. Eu vou botar o meu esquadro, ele vai estar fora do esquadro, né? Eu tenho que dar umas batidinhas para ele voltar. E aí eu ponteio do outro lado, fico controlando sempre, ver se não saiu agora do esquadro para o outro lado. Né? Então, por isso que eu uso os esquadros magnéticos, que é para ele deixar numa posição melhor. Quanto mais restrição eu colocar, melhor. Né? Entendeu? Que nem no caso aqui, eu tenho só o esquadro magnético nessa posição aqui para colocar, mas se eu não tivesse, eu teria que botar, de repente, numa morsa, isso aqui preso numa morsa, ou um grampo, ou um alicate de pressão, de alguma forma eu teria que prender ele bem no esquadro, que não saísse, porque o calor que acontece ali faz com que o material retraia, tá? Ele vai retrair o material, vai contrair, na verdade, né? O material aquecido vai puxar a peça do lado que está aquecido. Então, sempre essa observação aí, quando vocês forem fazer qualquer estrutura metálica. Me lembro quando a gente fez o carrinho da Pima 2, eles foram lá e soldaram sem ter passado essas informações aqui para eles, né? Foram lá e soldaram o chassi, sem ter restrição nenhuma, né? Aí, quando terminaram a solda, o chassi estava virado numa canoa, porque ele acaba contraindo, né? O calor contrai para o lado da solda e vai sendo tudo. Então, tem que estar bem restringido aqui, tá, gente? Tem que estar bem seguro aqui as peças presas, para que isso não aconteça, tá? Então, viram que eu fiz um movimentinho ali de soldagem, né? Que pegue as duas peças. Aqui eu tenho uma já soldada, ponteada, na verdade, né? Aqui eu pedi para o colega pontear, não precisava ter colocado 2 pontos um do lado do outro. Esse ponto para essa peça aqui ainda é meio grande, tá? O que acontece quando a gente ponteia uma peça e fica nesse tamanho aqui, tá? Quando eu chego aqui com o meu cordão de solda, tem que fazer um movimento por fora para que ele não fique por cima e tão alto assim a minha solda. Então, não precisava um ponto tão grande como esse, não precisava ser 2, um do lado do outro, assim, tá? Eu tenho que colocar ele no esquadro, eu coloco ali naquela minha maquininha que eu fiz ali, acerto bem o esquadro, viro ela e coloco um terceiro ponto aqui, um de cada lado, um terceiro ponto aqui no meio, de estar acertadinho o esquadro. Aí sim, eu venho e faço depois o cordão de solda em toda a volta. Gente, bom, viram que a tarefa de ponteamento não é uma tarefa difícil, só que tem que ter o tempo, né? O time ali do negócio. E visualizar, né? Quando tu tá usando a máscara, então aproximar bem a tua visão ali, né? Que tu veja que tá fundindo as duas peças. Que tenha essa ligação entre as duas peças. Quando tu faz um ponto errado, né? O que pode acontecer numa peça que exige responsabilidade? Perdida essa peça, porque ela vai criar um ponto ali onde ela teve um aquecimento fora do local de solda. Então, a gente tem que ter esse cuidado, tá, gente? Eu vou abrir o arco elétrico aqui, tem que ser aqui. Eu não posso encostar aqui antes e depois vir para cá, tá? Nem no eletrodo revestido, a gente tem que bater até abrir o arco elétrico, né? Ou raspar ele até abrir o arco elétrico. E aí é a dificuldade maior. Então, às vezes o cara abre aqui, às vezes o cara abre aqui em cima. Acaba errando, né? O que a gente faz? Abre o arco elétrico um pouquinho antes aqui, raspa aqui, depois vem até onde tu quer dar um ponto. Se tu tem a facilidade de abrir o arco elétrico, uma máquina boa, que ela tem um sistema cinético ali
mais avançado, que nem aquele Arc Force, essas coisas assim, aí beleza, porque daí tu vai aproximar, uma aproximação ali ele vai dar uma corrente maior, e aí ele abre o arco elétrico. Mas aí são máquinas diferenciadas, né? Então, quando tu não tem toda essa prática, tu aproxima o eletrodo aqui, em vez de bater, tu dá uma viradinha assim, ó. Daqui a pouco ele abre o arco elétrico. Tá? No caso desse aqui, a Mig-Mag, tu controla, né? Tu chega ali, aproxima bem pertinho, aperta o gatilho e faz um movimentinho assim de soldagem. Tá? Vou fazer nessa pecinha aqui, mas eu vou usar outra câmera. Deixa eu só ajustar ali para vocês enxergarem melhor. Estão vendo ali a peça ali, gente? Opa! Tá dando para ver sim, senhor. Eu vou ter que fazer uma coisinha aqui antes, porque o que acontece? Eu tenho que ter conexão elétrica, né? Tem que fechar os polos. Então, meu terra não chegou ali. Deixa eu colocar ele na morsa, aquela peça. Vou até aqui, ó, para encostar ela mais pra cá. Enxerga? Onde está minha mão? Sim. Uhum. Dá para enxergar. Eu acho que dá para melhorar um pouquinho. Fica meio fora. Perfeito aí. Tá, vou ligar a máquina. CPIs. Então tem que ter o contato elétrico. Eu não tinha, que é uma madeira, tá? Então tem que cuidar que aqui tem. Na beiradinha tem um encosto aqui. Minha terra tá ligada ali no pé da mesa, ali, né? Então eu consigo soldar. Beleza. Eu não ajustei a minha corrente, a minha tensão ali. Vou dar uma olhadinha como é que tá aqui no ladinho. Tá nessa peça aqui. Olha só, pessoal. Quando eu abri o arco elétrico, né? Deu um barulhão bem estranho ali, tá? Por quê? Eu não abri o meu registro de gás lá. Então eu tenho que ir lá abrir o gás agora para que ele solte direitinho. Tá? Eu não tinha percebido isso aí. Tá chegando o gás aqui. Vou lá ajustar a minha máquina.
vou fazer um pontinho de solda aqui. Então, pessoal, olha só. Consegui dar um ponto de solda ali, né? O ponto ele ficou um pouco grande ali, porque eu estava meio desajeitado aqui na posição, tá? Mas eu tive que ligar as duas peças. Então, ligou a peça que está na vertical, né? E também ligou a peça que está na horizontal. Então, ali eu tenho uma junta em ângulo agora. Ok? Só que se eu deixar só aquele ponto ali, se eu for abrir agora um cordão de solda, eu vou tirar o meu esquadro magnético daqui, né? E vou fazer um cordão de solda aqui, por exemplo. O que acontece ali, gente? Quando eu chegar no final do cordão de solda, essa ponta aqui vai erguer, ó, porque não tem restrição nenhuma. A restrição é só esse ponto de solda aqui, ó. E aqui não tem restrição nenhuma. Então, acontece que isso aqui vai subir para cima. Ele vai receber caloria aqui, né? E isso aqui sobe para cima. Tá? Então, eu vou dar mais um ponto para restringir isso aí também. Então, a cada canto, tem que colocar um ponto de solda para restringir esse aquecimento, essa deformação que vai acontecer com o aquecimento. Tá? Fazer o contato elétrico, é isso que acontece. Beleza. Pronto. Deixa eu voltar para cá agora. Tem gente querendo entrar aqui. O Guilherme está com dificuldade na internet também. Galera, então, ponteei ali em 2 lugares, tá? Depois eu posso pontear do outro lado ali para mostrar um pouco mais para vocês. Mas, enquanto só para vocês darem uma olhadinha como é que ficou, né? Deixa eu aproximar mais essa câmera aqui. Outro tá com ali. Então, viram que eu fiz essa ligação ali e ela ficou bem pertinho uma da outra ali, né? Ficaram ligadas as duas. Um pouquinho de pedacinho de arame ali que não fundia. Esse aqui ficou mais alto, esse aqui ficou um pouquinho mais baixo, então eu tenho que cuidar na hora de soldar para não ficar muito volumoso essa parte. Depois ela fica mais baixa e aqui ela fica um tamanho mais legalzinho. Tá? Então, tirei as duas peças, tá? Digamos que agora eu fosse fazer o cordão. Para mim fazer o cordão, normalmente a gente faz da esquerda para a direita, tá? Mas isso depende do material e depende também da situação, onde tu está soldando e tudo mais. Então, mas normalmente a gente procura fazer da esquerda para a direita. Tá? Aqui minha tocha, eu vou fazer a solda aqui, tá? Preencher esse ângulo aqui, o cordão de solda aqui. Só que a gente tem 3 formas, na verdade, de definir o percurso aqui. Tá? Vamos supor que eu vá fazer nesse sentido aqui, ó. Eu escolho aqui os 45 graus, tá? Aqui é uma solda na horizontal, tá, gente? F2. Ó, na horizontal. Então, eu vou fazer esse percurso aqui. Quando eu boto a tocha nessa posição, nesse ângulo aqui, esse eu chamo um ângulo de 45 graus, né? Aqui a gente tem 90, mas a minha tocha está em 45 graus. E essa aqui, mais ou menos, uns 70 graus, 75 graus daqui até aqui, né?
tá? 15 graus aqui, vamos dizer, de 90 milímetros. Então, essa é uma condição que a gente utiliza. Outra é a gente chamar isso de arco quente. Eu vou desligar o motor ali, senão vai ficar muito barulho. Arco quente, tá? Quando eu faço esse percurso aqui, ó, gente, esse percurso assim, isso aqui é arco quente, tá? Por que é arco quente? Porque eu já joguei material de solda lá, já aqueceu as duas peças, e assim ele funde muito mais. Ele vem muito mais aquecido, já está aquecido. Quando eu jogo o material ali, ele funde muito mais fácil, nessa posição aqui, tá? Ele já está fundindo o material lá, ó. Então, aqui é arco quente, que a gente chama. Qual é o benefício de soldar assim? Diminui o respingo, tá? E penetra muito mais material de solda, porque ele já está aquecendo mais a peça. Então, isso aqui é uma coisa que tem que considerar bastante na hora da soldagem, tá, gente? Diminui o respingo e funde muito mais o material de soldagem, o arame de solda. Depois a gente tem o neutro, é colocar assim. Ele tem um respingo médio, tá? E uma penetração média. Então, se eu colocar nessa posição assim, é o neutro, tá? Agora, se eu estiver soldando daqui para lá, ó, assim, a gente chama arco frio, tá? Penetra menos, então, dependendo do tipo de material, né? Se for um tubo lá, alguma chapa fina, eu posso soldar assim. Não precisa tanta penetração, a chapa é fina, só precisa fechar mesmo ali, ó, a junta, né? Unir as duas juntas. Então, eu posso soldar assim. Aumenta o respingo, tá? Aumenta o respingo assim. Então, só para chapas finas a gente pode soldar nessa condição aqui. Tubos, que nem vocês vão soldar lá na Marco Polo, vão soldar, então, empurrando, tá? O arco frio, então, é empurrando, o arco quente é puxando, tá? O arco empurrando, mais respingo. Arco puxando, menos respingo. Mais penetração, menos penetração, tá? Essas duas posições são as mais utilizadas, tá? Se eu fizer do arco puxando, vai dar um acabamento melhor também na soldagem. Porém, para mim visualizar a solda é mais difícil. Imagine o soldador aqui, tá? Ele está atrás da tocha. Vocês repararem, ó, puxando, estou atrás da tocha. Tá? Mais que eu erga ali consiga me espichar ali e botar a minha cabeça ali para poder enxergar, tem momentos que tu fica atrás da tocha. O suporte está soldando na vertical. Quando chega lá no chão, tu não consegue mais, né? Tá? Então, é uma situação que às vezes incomoda. E outra é tu soldar ela empurrando. Aí tu enxerga isso aqui. Aí tu consegue enxergar a solda melhor, tá? E indo para cima, vamos supor, uma vertical. Tu consegue enxergar o que tu está fazendo. Do começo ao fim, tá? Mas a penetração é menor. Se tu está soldando na vertical, às vezes na Mig-Mag é de cima para baixo mesmo, por causa da gravidade, né? Vai escorrer o material e assim fica mais fácil de soldar, tá? Mas há casos que tem que soldar uma variação ali de movimento, né? Que ela não caia, não escorra a solda, né? Tu consiga fazer a soldagem de baixo para cima, na vertical ascendente, tá? Beleza, gente. Então, essa informação é importantíssima, tá? Quando é empurrando e quando é lá puxando, tá? Tem que conhecer isso aí. Empurrando, arco frio. Puxando, arco quente. Colocar no meio é o arco neutro, daí ele vai ser uma média entre as duas, tá? Eu vou mais um pontinho de solda ali, gente. E aí, deixa eu ver quanto falta aqui. 3 minutos. A gente pode começar na outra daí, né?
Já deixo soldado ali e faço uma soldinha para mostrar para vocês ali, certo? Pode ser, senhor. Beleza.